Começa agora o Praxis, o podcast da Fabapar. A teologia trazendo luz à vida e à prática cristã. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Praxis, o nosso podcast aqui da Fabapar. Que alegria gigantesca estar aqui com você. E hoje para a gente conversar sobre esse tema muito, mas muito top mesmo. Olha, a gente faz um esquenta aqui, né? Um esquenta que, você não pode mesmo ficar de fora desse rolê, desse papo. Certamente vai ser muito legal. Vamos conversar sobre o que não pode faltar, né? Num ministério com jovens, né? O que não pode faltar num ministério com jovens. Vem com a gente que vai ser muito bom. Para nosso tempo aqui juntos, quero convidar pastor Arthur Ribeiro. Que alegria ter você com a gente, um privilégio gigantesco. E se apresenta aí um pouquinho, antes de eu dar mais algumas explicações. Fala para a galera por que para falar sobre o que não pode faltar no Ministério com Jovens, você está aqui. Show. Valeu, Thiagão. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria enorme estar aqui junto com vocês, pessoal, podendo aprender um pouquinho também, podendo compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado. Para poucos que me conhecem, né, eu sou o Arthur, né, e sou nascido em Recife, pessoal. Nasci em Recife, mas me mudei para São Paulo aos 9 anos de idade, e aí então vivi na cidade de Limeira por muito tempo, e de forma bem rápida contando, né, essa minha trajetória, fiquei ali em Limeira por 15 anos, e foi quando Deus me alcançou, recebi esse chamado, essa vocação. Fui para o Seminário Palavra da Vida, estudei lá por muito tempo, e no terceiro ano do meu ministério, na verdade do seminário, eu recebi o convite para vir aqui para a Red, a Igreja Red, e hoje, atualmente, eu estou trabalhando como pastor de pré-adolescentes e também de jovens universitários. Então, estou trabalhando com essas duas faixas etárias, e tem sido um desafio muito bom, muito proveitoso. Então, eu acho que um pouquinho do que eu tenho vivido nesses anos de ministério, né, eu tenho aprendido bastante coisa e espero repassar também e aprender com o Thiagão aqui também, porque é um cara excelente, muito fera. Então, um pouco disso, Ti. Valeu, Arthur, obrigado. Para quem está chegando aí, nós estamos no meio de uma semana diferente com relação ao nosso podcast. É a imersão Praxis, então é todo dia uma gravação de um episódio com um convidado específico. Nós estamos abordando uma temática que tem a ver mais com juventude. E na semana que vem, todos esses episódios vão ser postados por dia nas nossas plataformas, né? Onde você quiser ouvir o podcast Praxis, você pode ouvir lá também, tá bom? E já vou deixar aqui, né? Aproveitar que a galera tá chegando, acesse o site da Fabapar, né? Faculdade Batista aqui no Paraná, tem diversos cursos, pós-graduação, bacharel, curso livre, mestrado, tem muita coisa bacana lá, inclusive na área de juventude, para você desenvolver e se aperfeiçoar também. Mas vamos lá, Arthur, diz para mim, o que não pode faltar num ministério com jovens? A gente abriu uma caixinha, né? A gente abriu uma caixinha no Stories no dia de hoje, né? Daí a galera, tem que ter um pastor bonitão. Vixe, então já complicou a situação aqui. Enfim, a galera brincou, escreveram algumas coisas lá, mas diz aí, o que não pode faltar num ministério com jovens? Por que você foi trabalhar com jovens, Arthur? Meu Deus, é um desafio trabalhar com jovens, mas também um baita de um privilégio, né? Tem muita gente que olha para o Ministério de Jovens e fala assim, meu Deus, né? E fica com aquele receio, com aquele medo de Ministério de Jovens, mas é maravilhoso. O que nós temos vivido aqui como igreja é algo incrível, Deus tem feito grandes coisas, mas o Ministério com Jovens é um privilégio sem fim, né? E uma das coisas que é característica básica para você trabalhar com jovem, né? E não tem para onde correr, e o que não pode faltar, você pode ser feio, você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser alto, você pode ser baixinho, você pode ser cabeçudo, você pode ser isso, você pode ser... Você pode, nas características físicas, o que for, mas o que não pode faltar no Ministério de Jovens é você ter um coração rendido a Deus e ser fiel à Escritura.
sabe, de forma bem clara, né, você ser um homem temente a Deus, você ser uma mulher temente a Deus, né, e ser fiel à Escritura, e isso é o que não pode faltar no Ministério de Jovens, isso é inegociável, assim. Então, eu acho que respondendo de bate pronto assim, né, Ti, acho que esses são alguns pontos, né, mas, cara, acho que é por essa linha que a gente precisa olhar, porque é isso que os nossos jovens precisam. Eles precisam de pessoas que levem eles para a cruz, até a cruz, e lá na cruz eles vão ser tratados, lá na cruz eles vão ser curados, lá na cruz eles vão ser salvos, eles precisam de Jesus, né? Isso é o que não pode faltar no Ministério de Jovens. Então, se um líder é inflamado por Jesus, ama Jesus, tem muito amor pela palavra, é firme com ela, é fiel com ela, tenha certeza que no tempo certo Deus vai trazer os seus frutos, sabe? Então, acredito que esse deve ser o norte para nossa conversa, assim. E a galera, né, galera que te conhece aí, que tá aparecendo aqui no episódio de hoje, já tá dizendo, ó, pô, recebi orientações muito importantes sobre o casamento com o Arthur, tudo orientado conforme a Bíblia ensina, né? Aí você começou dizendo aí essa necessidade de estarmos firmados, né, na Bíblia, né? Mas, Arthur, conta pra gente um pouquinho, assim, por que você está trabalhando com jovens? Você escolheu isso? Caiu no seu colo, né? Porque muitas vezes o jovem, quando vai para o ministério, é o que pinta para ele, né? Ah, vai para as crianças aqui, vai para a recepção, vai para o louvor, vai não sei o quê, né? Como que você vê? Você se vê um pastor de 60 anos cuidando de jovens ainda? É o teu rolê, né? Como que foi esse despertar para desenvolver um ministério com jovens? Tem muita gente que olha para o Ministério de Jovens como trampolim para ser pastor sênior, né? Na verdade, eu não tenho esse perfil. Uma das coisas que eu amo, que é uma característica minha, é o vida na vida. Eu amo acompanhar, eu amo discipular, eu amo aconselhar, né? Eu amo isso. E isso se desenvolveu desde a minha adolescência, né? E na minha adolescência eu era de um lar cristão, mas, gente, né, estava totalmente longe disso. E desde então, né, da minha adolescência, eu comecei a perceber, né, uma característica voltada para ajudar a galera dessa faixa etária, da minha faixa etária. Né, e para graça de Deus, eu vivi muitas coisas, né, tanto no âmbito, né, não cristão, como cristão. Então, eu até brinco que quando eu tô aconselhando e algum jovem chega para mim e fala assim, mas você não sabe o que é isso. Eu falo assim, não, cara, eu sei o que é isso. Eu sei o que você está vivendo. Né? Então, infelizmente, eu vivi algumas experiências que formaram, né, foram experiências que hoje eu posso utilizar para dizer para o jovem que, olha, não é esse caminho, não vai por aí. Né? Então, mas uma das coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, eu fui testado em vários lugares. Eu fui testado. Eu trabalhei com o Ministério de Crianças, sabe? E não deu muito certo. Né? Eu trabalhei com adultos, eu trabalhei com jovens, eu trabalhei com adolescentes, trabalhei com pré-adolescentes, trabalhei com diversas faixas etárias da igreja. Então, eu lembro que quando eu recebi o meu chamado, ele foi sendo construído, não foi um negócio... para alguns acontece de forma sobrenatural, para outros é um processo. Para mim foi um processo. Tá? Então, no meu processo, né, a igreja reconhecendo que ali havia uma vocação especial, um chamado especial, eu também tinha no meu coração esse desejo, e aí eu fui olhando para trás de coisas que eu amava fazer, como eu compartilhei com vocês. Lá na minha adolescência eu gostava de aconselhar, e aí eu fui, então, né, olhando para essa minha característica, para essa minha força, né, e os meus pastores também, olhando para essa característica, olhando para essa força, e começaram a investir nisso. Entanto que foi então, né, nessa questão de, realmente, se você quer ser pastor, Arthur, então vamos testar você. E aí eu fui sendo testado em várias áreas. E dentro desses testes, eu me encontrei com os adolescentes, me encontrei com os jovens e comecei a amar essa faixa etária, comecei a entender um pouco dos dilemas que eles estão vivendo, porque foram dilemas que eu vivi. E aí, então, encontrei resposta na palavra de Deus para uma transformação de vida. Eu falei assim, cara, eu quero que a minha geração, né, aqueles que passarem por mim, eles consigam, né, enxergar
que somente em Cristo nós vamos encontrar satisfação para a vida, porque foi isso que eu encontrei. Então, dentro desse processo de vocação, de encontrar minha vocação, de chegar a trabalhar com um jovem hoje, eu tive muito apoio da minha igreja, tive o apoio da minha liderança, me testando em vários ambientes. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na Rede, o Thiago me desafiou a cuidar de jovens aí dos adolescentes até a galera de 35 anos, por aí vai. E eram 2 mundos totalmente diferentes, né? Muito difícil, né, falar com essa faixa etária gigantesca, né? Você tem que, de alguma forma, encontrar um ambiente para conseguir conversar com cada um, né? Totalmente. Hoje, por exemplo, lidando com um pré-adolescente jovem, né, eu até brinco que tem dia que eu tenho que assistir Barbie e Oppenheimer para fazer críticas relacionadas a isso, mas no mesmo semana eu preciso assistir Wandinha, sabe? Para poder falar com pré-adolescentes. Então são 2 mundos totalmente diferentes, assim. Mas eu fui sendo testado aqui na igreja, até me encontrar. E também, em várias conversas com o Thiago, eu fui me autoexaminando nas minhas características. Sabe, pra galera que tá ouvindo a gente, Thiago é o pastor do Arthur também. Isso, Thiago. Tem um monte de Thiago espalhado por aí. Mas quando ontem a live foi com 2 Thiago. Sério? Nossa, que confusão pra galera, hein? Mas, cara, foi isso. Então, o meu pastor me apoiou muito, meu pastor me ajudou muito. Tive várias conversas de feedback com ele, pedindo feedback pesado, assim. Cara, fala o que você tá achando ruim, o que você tá achando bom, né? Então, fui me encontrando nisso. Até, então, hoje, estar com jovens universitários, né? Também estou atuando com pré-adolescentes, mas tenho me apaixonado por essa geração. E, assim, no que depender de mim, né, eu quero que essa geração tenha um caráter formado ao de Cristo, né, seja parecida com Jesus. Dos meus lemas de ministério aqui, que a galera fica brincando comigo, que já não é mais nenhuma frase de Agostinho, é uma frase já do Arthur, né, que uma das coisas que eu mais repito para eles, assim, olha, o meu desejo é que vocês amem a Deus, custe o que custar, e deixe as consequências com Deus, sabe? Amem a Deus mais do que qualquer coisa. Né? Então, eu sempre repito muito isso para eles, né, da questão do amor a Deus, e é isso que eu quero deixar para essa geração, sabe? Se a gente fosse pegar e olhar biblicamente para muito daquilo que você falou agora, né, a gente consegue encontrar vários valores bíblicos em várias coisas que você falou. Ser testado, ser mentoreado, né, o feedback e tudo mais, tem vários valores bíblicos. O problema muitas vezes é quando a gente tenta encontrar um valor bíblico e tentar empurrar para dentro desse valor bíblico alguma coisa que talvez a Bíblia não se propôs a falar, a conversar com a gente, né? Vamos pintar a igreja de verde ou de preto, ou de branco ou de rosa. Cara, a Bíblia não se propôs. Você tem liberdade de fazer isso. Agora, se você pintar de uma cor que vai espantar as pessoas de lá de dentro, responsabilidade tua. Aí tem Bíblia para isso. Você não está acolhendo as pessoas da maneira certa. Agora, se você pinta de um jeito que acolhe as pessoas e traz mais gente para ouvir a palavra de Deus, isso é bíblico também. Você está sendo um bom hospitaleiro e tudo mais. Então, pensando nesses valores bíblicos, como que você olha para um ministério com jovens? E quando a gente começa a responder essa pergunta, né, o que não pode faltar num ministério com jovens, quando você começa a olhar para isso e você tenta já aplicar valores bíblicos na estruturação, na condução de um ministério com jovens. Aonde está pautado o teu ministério com jovens, Arthur? Como que você vê isso? Tá, vamos lá. Uma das coisas que eu observo e que me direciona, né, em relação ao ministério com jovens é a história de Neemias. Neemias é uma história fabulosa, onde nós tiramos muitos princípios de liderança, onde a gente tira muito princípio de estratégia, né, onde a gente consegue ter um norte de para onde ir, do que fazer, de como fazer. Mas uma das coisas que eu acho fascinante em Neemias é que tudo começa pelo porquê, né, o porquê que nós estamos fazendo, né, o que nós queremos alcançar. Então, eu gosto muito de olhar para Neemias e eu vejo alguns pilares na vida de Neemias,
né, o primeiro pilar que eu vejo na vida de Neemias era a dependência que ele tinha em Deus. Então você vê que em todo momento, né, em todas as situações, você vê Neemias buscando a Deus, buscando a direção de Deus, estando de joelhos diante de Deus, né, clamando a Deus que Deus lhe dê direção, clamando a Deus, na verdade confessando a Deus a sua fraqueza, né, a sua falta de força para desempenhar um papel, né, que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, eu olho muito para o exemplo de Neemias nas mini orações dele antes de diversas situações. Sim. Então, olhando biblicamente, você vê, antes dele ir para o rei, ele tem tempo de oração. Quando ele vai fazer algum pedido para o rei, ele tem tempo de oração. Né? Em vários momentos, você vê Neemias tendo esse tempo de busca em Deus, buscar sua força em Deus, né? Isso fala muito comigo, porque quando a gente começa a desenvolver o ministério, a gente... E é natural, né? A gente acaba ganhando prática, né? Então, às vezes, a gente ainda vai gastar 10 horas num estudo de uma pregação. Cara, mas vai ter semana que a gente vai gastar 40 minutos, 1 hora. É um texto conhecido, tu vai passar por um texto que ou você já pregou várias vezes, né? E você já tem uma facilidade, ou, sei lá, na condução de um culto, né? As primeiras vezes você sobe com aquele frio na barriga, outras vezes você já está mais acostumado. E é interessante como, em vários aspectos, a gente, ele estará lá, porque ele disse que ele estaria, mas a gente para de convidar didaticamente Deus para fazer parte do processo. Eu já tô fazendo, não sei o que. Tudo bem que já tá fazendo. Tudo bem que você sabe que você não vai errar. Você já sabe que você não vai errar. Mas ainda assim, né? Demonstrar essa dependência. Falar com ele, Deus, por favor, olha. E se não for para fazer do jeito que eu sempre fiz? Hoje o senhor quer... O senhor gostaria de mudar alguma coisa hoje? Pode mudar, é teu, não é meu. Né? Cara, isso que você falou é incrível. Essas mini orações, né? Uma coisa que eu levo pra minha vida é que a gente precisa permanecer para produzir. Não é produzir para permanecer, sabe? A gente tem muito essa ideia no ministério de que eu preciso produzir, fazer. Que é uma ideia do mercado de trabalho, é uma ideia secular. Você prova o seu valor a partir da sua produção. Sim. E na Bíblia, o nosso valor está em Jesus, não está naquilo que eu... É incrível. Pô. Exatamente, cara. A gente encontrar nossa identidade em Cristo. Quando a gente para de correr, né, pelas nossas próprias forças, entendendo que, cara, nós precisamos permanecer aos pés de Jesus, né, um líder que busca essa dependência, a Deus vai encontrar a direção do próprio Deus, ele não vai ficar correndo de um lado para o outro, vai encontrar a estratégia certa em Deus, porque ele é o autor da estratégia, Deus já está lá na frente, já sabendo o resultado. A gente que fica nessa constante loucura de procurar o que eu tenho que fazer para permanecer, qual programação que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que falar, a forma disso. Não, a gente erra pelo básico, sabe? A gente erra no básico, no principal, né, que é esse ponto da dependência. Então, acho que, né, dentro das 4 lições, né, que eu aprendo com Neemias, a primeira dependência, né, a gente primeiro, como líder, precisa estar dependendo de Deus. A segunda lição que eu vejo em Neemias é que Neemias foi um homem planejado, ele planejou. Neemias, ele olhou para a necessidade, né, ele olhou para um problema que existia, e a gente vai ver o problema de Israel naquele tempo era a falta de liderança, falta de planejamento, falta de incentivo, eles não sabiam lidar com conflito, né, tinha o lance da reconstrução de Israel. Então, o planejamento, ele visa, né, suprir uma necessidade. Então, quando a gente olha para o ministério de jovens, a gente vê uma necessidade de uma geração sedenta. A gente vê uma geração que clama pela manifestação dos filhos de Deus. A gente vê textos bíblicos onde Jesus diz que os campos já estão prontos, o que falta é gente para trabalhar nesse campo, sabe? Então, o que eu aprendo com isso? Deus já deixou tudo pronto, Deus já pavimentou, né? Agora é hora da gente planejar e estar de acordo com o plano de Deus. Então, eu vejo Neemias ali, né, planejando, buscando, né? Então você vê dentro do planejamento de Neemias, Neemias 2:4, quando ele diz
Então eu orei ao Deus do céu, né, pedindo uma orientação de Deus para como iniciar o planejamento. Aí você vê logo, né, um outro passo dentro do planejamento, a oração. Você vê depois Neemias indo examinar os muros. Ele vai ver quais são os muros que estavam derrubados, ele vai ver os que estavam destruídos pelo fogo, né? Ele começa a analisar a situação. E logo depois, dentro do planejamento, o que ele faz? Ele começa a motivar, né? Neemias 2,17 vai dizer que ele começa a percorrer a cidade dizendo assim: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. E aí, então, a multidão responde: sim, vamos reconstruir. Então, ele encoraja. Então, o encorajamento está dentro do planejamento. A gente precisa encorajar a nossa equipe. Nós precisamos, dentro do planejamento, ser pessoas sonhadoras, sabe? Ter uma visão. Né? Nós precisamos aproximar as pessoas sonhadoras. A gente precisa incentivar quem quer crescer. A gente precisa apresentar um plano de ação, porque as pessoas são movidas, né, por planejamento. Né? Sem planejamento, a nação perece. Sem planejamento, um governo não permanece. Sem planejamento, a igreja não cresce de forma saudável. Então, o Ministério de Jovens, ele precisa de planejamento. Então, essas são as coisas que eu mais pego, assim, aqui no nosso interessante que isso revela muito algo sobre Deus, né? Sim. Que Deus não é um Deus de bagunça, né? Exato. Não é um Deus de abre a porta, liga a luz, liga o som e vai, a hora que quiser acabar, acaba, né? Vamos todo mundo para programar. Não é um Deus de bagunça. Ele não mandou todo mundo volta para casa, para Israel, e daí se vira lá e dá-lhe, né? Ele proveu os recursos, né? Ele dobrou o coração do rei. Ele mandou os recursos por meio do rei da Babilônia, né? E olha, o recurso tá... A galera lá em Ageu ainda começa a dar uma burlada, né? Reconstruir a própria casa, ao invés de reconstruir a casa do Senhor. Mas, enfim, Neemias mostra pra gente que Deus quer se relacionar com a gente, né? No primeiro ponto. Deus, ele não é um Deus de bagunça, porque ele orienta, ele conduz Neemias a organizar a reconstrução dos muros, né? E isso é incrível. Fala sobre o nosso ministério. Nosso ministério não pode ser bagunçado, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de bagunça. Exato. Ele é um Deus excelente. Ele é excelente nos detalhes. E a gente tem um grande problema porque a gente se acostuma com o feio, sabe? Aí a gente vai naquela máxima que o feito é melhor que... Na verdade, feito é melhor que perfeito. Sabe? E aí a gente acaba apresentando o resto para Deus no nosso planejamento. A gente só vai empurrando o ministério com a barriga. Quando Deus é um Deus excelente, requer de nós excelência também. Então, eu vejo muito Neemias nos ensinando isso. E outra coisa que eu vejo Neemias nos ensinando, que a obra dele nunca para por falta de recurso. A obra dele para por falta de oração, sabe? De pessoas que deixaram de buscar ele nesse quesito. Então, a obra de Deus nunca para por falta de recurso, falta por falta de oração. Então, a gente precisa se manter, né, buscando isso, né, tendo isso em mente. E a oração faz parte do planejamento. Outra coisa que eu aprendo muito com Neemias é o lance da persistência, Ti. Neemias, ele foi um cara persistente, ele não desistiu. E que não é algo da nossa geração, né? Né? Não sei qual a sua idade, né? Eu vou denunciar a minha aqui, eu tenho 34 anos, e assim, pessoas diretamente ou iguais a mim em idade e estágio de vida, e até as próximas, né? A troca de emprego recorrente, a troca de faculdade recorrente, não é uma galera que persiste muito na ideia e naquilo que está fazendo. Né? Sim, e é uma baita característica da nossa geração mesmo, assim, sabe? Dessa que nós estamos pastoreando. Né? Eles querem viver o processo muito rápido, é como se fosse a vida de videogame, sabe? Querem passar os estágios muito rápido, querem olhar para o detonado, né? Querem olhar para uma live de alguém que já fez o jogo para poder repetir e chegar lá mais rápido. Só que a gente tem que entender que sucesso não é aquilo que você alcança no fim da jornada. Né? Sucesso é você ser fiel ao longo da jornada, sabe? É totalmente diferente.
Então, a gente lida com uma geração que, no primeiro embate, desiste. Na primeira dificuldade, fraqueja, sabe? Então, a gente precisa começar a ensinar essa geração. E nós precisamos ensinar a ser persistentes. Né? E o que nós devemos ser persistentes como líderes, né? Pensando um pouco na história de Neemias. Persistente no conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ansiar por conhecer mais de Deus, por alargar a nossa visão sobre Deus, persistir na nossa dependência a Ele, sabe? Persistir no amor, né, para com as pessoas, persistir na visão que Deus nos deu, né? E quando eu digo de visão, não é espiritualizando, tipo aquela coisa, Deus revelou. Não, cara, tô dizendo assim, né, é você fechar os seus olhos e imaginar o seu ministério, imaginar aonde Deus pode te levar, imaginar aonde Deus pode te alcançar, pode alcançar através de você, sabe? Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla aqui, que eu tenho uma visão do Ministério de Jovens. Quando eu fecho os meus olhos, eu oro para que Deus nos faça um ministério, né, de jovens que amam a Deus acima de todas as coisas e que a partir disso, né, traga impacto para a sociedade, traga impacto para as famílias, traga impacto para a faculdade, traga impacto para o trabalho, aonde eles estiverem, sabe? Então, eu não estou pensando em número, eu estou pensando, né, em discípulos autênticos de Deus. Então, nós precisamos ter uma visão que isso norteie tudo em nossa vida, não faz com que a gente, né, desista de qualquer forma. Eu concordo muito com a frase de Charles Chaplin, que diz que a persistência é o melhor caminho para o êxito, sabe? Então, a persistência é o melhor caminho para você conseguir, né, alcançar objetivos. Então, nós precisamos ser persistentes naquilo que Deus tem nos dado, sabe? Na visão que Deus tem nos dado, no conhecimento de Deus e principalmente no amor. E aí, o quarto ponto que eu olho para a história de Neemias e isso tem norteado o meu coração, norteado o meu ministério, né, é paciência. Sabe, cara, a gente precisa ter muita paciência. Muita paciência. Paciência, olhando para aquele texto de 1 Tessalonicenses 5,14, que diz: exorto vocês, irmãos, a advertir os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. E aí vem um ponto, né? Mas sejam pacientes para com todos. Sabe, a gente precisa ser paciente para com todos. A gente precisa ser paciente com resultado. A gente vive, poxa, essa geração que não tem muita paciência. A gente quer o resultado rápido. A gente quer que aquele jovem indisciplinado, aquele jovem rebelde, aquele jovem que não quer saber de nada, que ele então se renda a Jesus, que ele seja aquele que está em todas as programações, seja aquele cara maduro, aquele cara que é exemplo, sabe? Mas a gente tem que entender que cada um tem um tempo, cada um tem um momento. Nós somos chamados para amar, para propagar a palavra. Então, essas são coisas que eu tenho aprendido muito ao longo do ministério, sabe? E uma das coisas que eu tenho falado muito para líderes, né, quando a gente conversa sobre questão de ministério com os jovens, é que nós precisamos ser pacientes e fiéis a pequenas ações. Por menor que elas pareçam, se fizermos com excelência, né, através do poder de Deus, através do Espírito, nós vamos colher grandes coisas. Nós vamos, por meio de Deus, por meio do Espírito de Deus, nós vamos colher grandes impactos na vida daqueles que nós estamos liderando, sabe? Então, a gente precisa ter paciência. A gente precisa, né, confiar. Eu acho que esse é o grande ponto, né, como líderes, aprender a confiar, sabe? Eu gosto muito da máxima do John Maxwell, que ele diz o seguinte, que um líder é alguém que conhece o caminho, corre ao longo do caminho e mostra o caminho, sabe? Então nós precisamos ser líderes que conhecem o caminho, que correm junto com as pessoas ao longo do caminho, mas também mostra o caminho. E se a gente for parar para pensar, foi o que Jesus fez. Exato. Tenho 2 filhos, né? Cecília e o Luca. Cecília de 5 anos e o Luca de 1. E na preparação, a Cecília já tinha nascido. Talvez era na gravidez do Luca.
eu comecei a ler alguns livros, a reler alguns livros de criação de filhos, né? E eu gosto muito do livro Ensinando no Caminho que Deve Andar, do Lu Priolo, e ele conta a história de né, é uma ilustração, não é uma história verídica, de um artesão, e daí ele diz o seguinte: olha, nós vamos parar para o almoço e nós só vamos almoçar depois que você terminar de fazer esse vaso aí. E daí o artesão ia lá, ia fazendo, apertava lá a coisinha, né, o vaso crescia, a argila, ele ia fazer para lá, caiu o vaso. E ele, ó, nós só vamos almoçar depois que você terminar esse vaso aí. E o cara começou a ficar bravo, porque ele caía, derrubava, não sei o que, destruía, e tentava, ele ensinava e tal. Aí o Lu Priolo, né, o autor do livro, ele dá um parênteses e fala assim: gente, olha que imagem bizonha de burra. Os dois não vão almoçar se ele não terminar o vaso. E o dono do negócio estava mandando o servo dele terminar o negócio e eles não iam almoçar, porque o cara não estava conseguindo. Por que você não vai e aproveita aquele momento, senta do lado e fala assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto esse vaso. A gente faz junto, a gente constrói junto, eu te ajudo, a gente fixa aqui, aí a gente vai almoçar no horário correto juntos. E, né, a aplicação era para criação de filhos, eu já chego nos jovens, né? Mas é que muitas vezes eu tô aqui na sala, aí eu falo assim, ó, guarda os brinquedos aí. Cara, tem hora que ela vai ter que guardar os brinquedos, mas vai ter alguns momentos que eu vou falar assim: filha, vamos guardar os brinquedos juntos? E eu vou lá, sento, pego os brinquedos com ela. E muitas vezes na igreja, no ministério com jovens, naquilo que a gente tem feito, também a gente vive essas realidades, né? Não é, vai lá, não, cara, vamos montar o acampamento junto? Semana que vem você vai trazer a mensagem na nossa reunião da semana de líderes lá. Cara, vamos estudar um texto juntos para você trazer uma mensagem, né? Cara, você vai se tornar o líder de célula, líder de grupo pequeno, né? Cada igreja vai ter o seu. Cara, vamos lá comigo liderar um pequeno grupo? Né? E a gente acaba fazendo essa questão de líder, deixando se vira, e a gente não participa, né? Muitas vezes do caminho do processo, igual você falou, né? A gente delega e larga, né? Delega e larga, sabe? E a gente não é chamado a delegar e largar, a gente é chamado a delegar e caminhar, sabe? E ajudar. E acho que outra coisa que eu esqueci de pontuar aqui, que eu acho que é muito importante, né, vale muito a pena a gente olhar para persistência, né, e nós precisamos ser persistentes em resgatar algumas coisas, sabe? Que são essenciais, que às vezes a gente tem deixado passar. Primeiro, a gente precisa resgatar o lugar da palavra de Deus, sabe? Quando a gente olha para Deuteronômio, né, a gente olha para Deuteronômio, né, ali 6, né, ele vai falar da ideia de inculcar, né, de persistir, de, né, cara, não vamos desistir, né, de fazer com que eles guardem a palavra, né, no coração, né, a palavra que eu lhes dou, guarde no coração. Então a gente precisa resgatar esse lugar da palavra de Deus no ministério de jovem. Né? Eu vejo hoje muito ministério de jovem relativizando a verdade, sabe? Sim. Vejo muito ministério de jovem suavizando a verdade, sabe? A gente precisa ser sério com isso. É a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é relevante, ela é poderosa, ela salva, sabe? Então, uma das coisas que nós precisamos persistir, né, é em resgatar o lugar da palavra de Deus. Outra coisa que a gente precisa resgatar, né, e ser persistente nesse resgate, é da importância da família. Porque se a gente olhar também para Deuteronômio, né, olhando para o texto, né, de Deuteronômio, né, capítulo 6, versículo 7, vai dizer: repita com frequência aos seus filhos. Sabe? Então, é trazer a família para isso, dizer assim: olha, nós estamos juntos nessa missão. Tem muita família que dá à igreja o papel da educação cristã. Não, né, a gente tem que ser firme, ponto. Não, nós estamos numa parceria. Né? Pode aquele falar. Livro, né, Pense Laranja, né, que faz o tripé, né? O indivíduo, família e igreja. Isso. Né? Se qualquer uma dessas três partes não estão funcionando, a pirâmide cai, né? O triângulo cai. É uma ação conjunta. Exatamente. Sabe? Então a gente precisa resgatar esse valor. E eu gosto muito de olhar para a história de Timóteo, na formação do caráter de Timóteo, porque a gente vê a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo ali, ó,
buscando instruir Timóteo na palavra de Deus, então nós vemos Paulo. E aí então houve essa parceria, onde a igreja, juntamente com a família, auxiliou na construção do caráter de Cristo nesse jovem. Então a gente precisa resgatar essa importância da família, né? Porque, sendo bem sincero, Ti, me entristece falar esse dado, sabe? Mas quando eu olho hoje, e aí só abrindo um parênteses, para o Ministério de Pré-Adolescentes, eu vejo que o maior problema não são os pré-adolescentes. O maior problema deles são os pais. E aí isso se reverbera na juventude. Aí quando a gente vê jovens rebeldes e isso, aquilo, é porque faltou muito pulso lá atrás. Sabe? Faltou, né, firmeza lá atrás. Faltou instrução dos pais. E essa é uma característica também de pais em desenvolvimento. Pais que querem ser filhos de... pais que querem ter um único filho. Pais que não querem ter filhos. E aí não vão crescendo, né, e estudando também a forma de educação dos filhos, né, na sua evolução, no seu tempo. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito aqui no nosso contexto, sabe? E vejo em muitos outros contextos que uma das orientações que eu digo aos pais é assim, vá pesquisar, vá estudar, vá ler, sabe? Vá adquirir conteúdo, né? Porque seu filho hoje não é mais aquele que, se você disse sim, não, ele vai obedecer. Ele vai virar perguntar para você por quê. E se você não estiver pronto para responder o porquê, a gente perde o coração, sabe? A gente perde o coração. Então, isso é algo que nós precisamos resgatar, né? Persistir em resgatar a importância da família. E aí, acho que o terceiro ponto, dentro da persistência, que nós precisamos resgatar é o valor do discipulado, sabe? O valor do discipulado. Eu acho que a gente tem perdido essa questão do valor do discipulado. Se a gente olhar para o texto de Deuteronômio, né, o texto de Deuteronômio ele é rico, capítulo 6. Ele diz assim, da questão de você caminhar, né, converse a respeito da palavra de Deus quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Você vai dizer, amarre nas mãos, prenda nas paredes como lembrança, escreva nos batentes das portas. Memoriais. Memoriais, exatamente. Então, a gente precisa resgatar esse valor do discipulado. E quando eu olho para discipulado, eu vejo algumas coisas, né? Primeiro, nós somos chamados para ser exemplos. Né? Então, tem muito líder que falha nessa questão de ser exemplo. Né? Nós somos chamados para ser exemplo. Né? Eu olho muito para aquilo que Paulo diz. Ele diz o seguinte, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O que Paulo está fazendo? Cara, Paulo está se colocando na frente, dizendo assim, Cristo está aqui, né? Mas eu estou aqui logo atrás, olhem para mim, né? Sigam aquilo que eu estou fazendo. Então, Paulo, como líder, ele se coloca na posição, sabendo que é pecador, né? Um pecador arrependido, mas ele se coloca na posição dizendo assim, olha, né? Eu me coloco como alguém que é pecador, que está buscando ser parecido com Cristo, e que estou convidando você a caminhar junto comigo. A caminhar junto comigo. Então, Paulo, ele convida as pessoas próximas a ele, os seus discípulos, a um relacionamento. Então, primeiro, relacionamento. Na verdade, primeiro exemplo. Segundo, relacionamento. Então, discipulado é relacionamento. Discipulado é esse vida na vida. É você convidar alguém para ver, né, como você se porta no lar. Né, o lance do estudo bíblico, de caminhar, de fazer próximo. Né, e eu vejo também discipulado como um ato de persistência, de paciência, mas também de criatividade. Esse é um dos pontos também que falta muito pra gente. Criatividade, sabe, no ministério. Porque a gente acha que algumas formas, né, que estão vindo para a igreja são mundanas. A gente não sabe separar as coisas, sabe? Então a gente precisa ser criativo. A gente precisa ser criativo, né? A gente precisa... Pode falar, tipo. Uma parada que, né, até você falando assim, não é na relação da criatividade, mas é esse medo, né, do mundano. E eu vou falar um pouquinho desse negócio do discipulado. Você pega e não esquece até onde você tava, não. Tá. Isso que eu acho que é muito legal. Eu fui num casamento uma vez e o pastor que tava pregando era um pastor de jovens, né? O casal era jovem, pastor de jovens. E o cara tinha um estereótipo, assim, bem marcante, né? Não vou falar qual é pra ninguém ficar falando que eu tô falando mal daquele estereótipo seguinte, mas ele tinha um estereótipo físico marcante, como pessoa de fala,
de postura. Eu não conheço esse pastor, eu não dei nem oi para ele no casamento, né? Eu era um convidado e tal, e não quero advogar contra esse pastor. Mas é que muitas vezes parece que nós não estamos querendo discipular ou chamar o exemplo, né? Sede meus imitadores como sou de Cristo. Nós estamos querendo vender um produto. E a gente usa a nossa imagem, usa o me seguir para vender um produto. Então, assim, o pastor tem que ter um carro bacana porque os membros da igreja querem ir para a igreja para que tenha um carro bacana igual aquele pastor tem um carro bacana. O pastor tem que ser fortinho, né? Fotinho, que surfa, que tem esposa que tira foto. Não, tô brincando, Thiago. Tô brincando. Se ele Thiago tiver ouvindo. Thiago tiver ouvindo. Vai cair a internet da igreja. Mas sabe essa pegada que muitas vezes as igrejas estão tentando vender um produto e não, na verdade, atraindo para si essa imagem ao ponto de tentar refletir o que Jesus queria que eles fossem, né? Cara, são coisas relevantes. Eu acho que os pastores têm que andar bem arrumados, não tem que andar com cara de coitado por aí, né? Eu acho que a gente tem que ter um jeito que agrega, que atrai as pessoas a nós, né? Que impacta e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cair também naquela pegada da venda de um produto, né? Porque senão eu vou trazer de fato, sim, o que é mundano, né? É ter criatividade como estratégia e não como possibilidade de venda de um produto. É ter estratégia de marketing dentro da igreja, né? Se o Cata tivesse aqui, podia dar uma olhinha para nós, mas fazer uma estratégia de marketing para proclamar o evangelho e não para vender um produto, porque senão eu atraio a galera ao produto e não atraio a galera a Cristo, né? Enfim, é que você estava falando, veio a imagem daquele cara no casamento e eu fiquei assim, pô, é uma coisa relevante, porque no Ministério com Jovens a gente é muito, se quiser a gente pode começar a caminhar para essa área do papo, é muito, como é que fala? Visual, muito físico, muito estético. Estético, essa é a palavra. O Ministério com Jovens é um ministério estético e às vezes a gente acaba se confundindo um pouquinho em colocar todos esses valores que você já falou até agora em prática e a gente usa a estética pela estética e não pela proclamação do evangelho, né? Sim, acho que isso é bem relevante, né? Porque eu vejo muito líder por aí, não é uma crítica, tá? Mas eu vejo muito líderes de jovem hoje promovendo muito evento, cara. Uhum. Sabe? E parece evento para mim é evento. Logo passa, sabe? E às vezes eu vejo algumas situações que, cara, me entristecem o coração porque promovem eventos visando, né, o aparecer, essa questão da imagem, sabe? Da estética, do ministério mais... Segura aí, uma coisa que me veio aqui, ó. Olha que legal. Pô, assim, que encontre a morada saudável dentro do seu coração, né? Mas olha que interessante. A galera aqui nos comentários da live, né? Falaram um monte de coisa aqui. Mano, ninguém disse que... Ou não partiu do pressuposto do Arthur ser um cara legal. Que você é bênção, que você deu orientações, né, sobre o casamento, que você deu conselhos incríveis, é o rei do aconselhamento, sabe? Características que, de fato, atraem pessoas ao Arthur. Estamos falando do cara que é o convidado da noite. Atraem pessoas ao Arthur, mas não estão atraindo ao Arthur. Estão atraindo a mensagem que o Arthur está pregando. O evangelho que está transparecendo através da vida do Arthur. E esse é o papo, né? Exato. Eu gosto muito de olhar para... E é uma das minhas maiores orações do ministério, cara. É que importa que ele cresça e eu diminua, sabe? Eu acho que essa tem que ser a nossa visão, olhando para o ministério de juventude, para o ministério no geral, né? O mesmo sentimento que João Batista tinha. Não importa que ele cresça, sabe? Que eu diminua. Eu só sou apenas um instrumento, né? E que assim que, né, Deus me levar para estar com ele, né, eu vou estar tranquilo, porque outro vai continuar, sabe? Acho que isso é o ponto do discipulado, né? Eu quero que as pessoas que permanecerem continuem
a pregar a mensagem do evangelho, e se sejam até maiores e melhores do que eu, sabe? Eu acho que a gente precisa lutar muito com a vaidade no ministério de jovem, porque a gente vê muitos pastores famosos por aí e tal, e aí a gente vê, não, que o ministério de jovens faz com que a gente fique famoso, então faz isso, faz aquilo e tal, e a gente está deixando o essencial, né, que é discipulado, que né, esse lance do, cara, do tete a tete, do vida na vida. Acessível, né? Ser acessível. Sabe? Eu confesso pra você, Ti, que, mano, assim, o pessoal fica brincando que eu sou o rei do aconselhamento, essas coisas todas. Cara, porque é o que me abastece, cara. Me abastece, sabe? Eu gosto de pregar, eu gosto de fazer muitas coisas na igreja, mas, mano, aconselhar me abastece. Né? E aí acredito que cada pastor precisa encontrar a sua força e desempenhar o seu papel com excelência. Mas se nós estivermos visando mais a nossa glória do que a glória de Deus, nós já falhamos no ministério. Nós já falhamos, sabe? Eu concordo muito com o que o Gava, uma vez, o André Gava falou uma vez, estava na conversa com ele falou o seguinte, né, Arthur, né, que toda teologia, todo conhecimento que não te fizesse prostrar diante da cruz e te fazer permanecer humilde, ela é inútil. Sabe? Ela não tem valor nenhum. Porque se eu olho para a cruz e vejo o que Jesus fez por mim, isso me humilha, sabe? E me faz estar na condição de servo. Né? Outra coisa que eu ouvi, uma vez numa conversa de mesa, com o Hernandes Dias Lopes. Uma vez conversando com o Hernandes, eu falei assim, Hernandes, qual conselho você daria para um seminarista? Mano, seminarista você sabe, velho. A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, gente. Tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, sabe? Porque a gente quer mudar o mundo, sabe? A gente encontra de novidade em texto bíblico, nossa, descobrir uma coisa nova que ninguém nunca viu. Nossa, cara, demais. Você tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. E aí, eu lembro que o Hernandes falou um negócio que mudou a minha vida. Ele falou assim, Arthur, o único foco que você deve ter é cuide do seu relacionamento com Deus, que Deus vai cuidar da sua reputação, sabe? Cuide somente do seu relacionamento com Deus, proteja o seu coração, sabe? Então, acho que tem faltado muito isso em líderes hoje, que querem estar no alto de um palco, mas esqueceram que nós fomos chamados para cuidar do coração, sabe? A gente quer muito as mãos da pessoa, mas a gente não quer cuidar do coração das pessoas, porque é o que dá mais trabalho. Sim. Sabe? É o que dá trabalho. Discipulado dá trabalho. Discipulado desgasta, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, né, aprender a desenvolver, ter isso em foco, ser um valor na nossa vida, sabe? E só para finalizar essa parte de criatividade, a gente precisa entender coisas importantes, que nós não podemos abrir mão da Bíblia, mas que Deus, né, nos dá formas para transmitir a Bíblia de forma criativa, sabe? Então, a gente fala muito aqui na rede que há princípios eternos e métodos atuais. Princípios eternos é como uma mão fechada, é a palavra de Deus, né? E métodos atuais é uma mão aberta. E essa mão aberta serve como uma bandeja, onde eu coloco aquilo que é essencial e apresento. E nós, como pastores, como líderes de Ministério de Juventude, a gente precisa, né, tá antenado nessas questões atuais. Né? Mas não é pegar a revista Veja, Isto É, e tantas outras, sei lá, Capricho da Vida, ou revistas por aí, ou uma manchete, e levar para o púlpito e pregar. Não, eu preciso observar o que o mundo está falando. Mas, acima de tudo, eu vou falar de respostas que a Bíblia diz, orientações que a Bíblia diz, para como eu devo viver nesse mundo. E aí, então, eu recebo e transmito isso, né, para a nossa geração. Eu acho que esse é o compromisso que nós temos que ter, né, a respeito do discipulado, sabe? Então, ser exemplo, buscar relacionamento, né, e criatividade. Acho que isso são coisas que são são norteadores do meu ministério hoje. São coisas que eu aprendi e tenho aprendido ainda, né? Porque eu estou muito longe, né, de saber muita coisa sobre isso. Mas é isso que eu vejo na Bíblia, é isso que a Bíblia me orienta, né? É isso que eu tenho aprendido, né? Olhando para Neemias, olhando para Paulo, olhando para Jesus, olhando para os mandamentos de Deus. Então, isso que
tem norteado, espero ajudar muitos aí com isso. Que massa. Você que tá ouvindo a gente, pega uma água aí, porque a gente vai dar uma seguida aqui ainda, porque tem muita coisa legal pra gente conversar, né? E eu queria ver um pouquinho contigo, Arthur, como colocar então esses valores, esses princípios em prática, entendeu? Como é que a gente vai? Porque, sei lá, de novo, você já disse isso, né? E quero fazer eco, né? Nosso objetivo aqui não é mostrar uma fórmula de crescimento de igreja, uma fórmula de sucesso para ministério com jovens, né? Não é isso. Mas, talvez, muita gente, líderes, né? O famoso líder de jovem, né? Igreja pequena, que às vezes tem líderes de jovens e adolescentes, né? Não tem um pastor lá e tudo mais. Tá olhando para o que você tá dizendo assim, puxa vida, eu tenho me dedicado a viver várias coisas dessas que o Arthur tem dito, né? Eu sou uma pessoa centrada nas escrituras, discipulado, cuido de gente e tal, mas tá vendo a realidade e muitas vezes uma realidade dolorida, uma realidade que não muda, uma realidade de dificuldade na condução de um ministério com jovens, e às vezes o que falta é aquilo que a Bíblia não diz, né? Se a parede é verde ou é preta. Né? Às vezes não é aquilo que está revelado, são estratégias que a gente tem que olhar para a palavra de Deus para ver se a gente não está ferindo um princípio bíblico, mas é o jeitão de a gente fazer, né? A Bíblia não está dizendo para eu pregar com gíria ou sem gíria, a Bíblia está dizendo para eu pregar o evangelho e que as pessoas entendam a pregação do evangelho. E aí, onde é que eu vejo se falar com gíria é certo ou errado? Numa mensagem, na pregação da palavra. Então, como colocar isso em prática, tudo aquilo que você falou? Show, vamos lá, né? Eu vou compartilhar, gente, coisas que eu tenho vivido aqui no nosso contexto, né? Mas uma das primeiras coisas que eu preciso ressaltar é que cada igreja vive um contexto, tá? Então, cada igreja tem a sua forma de trabalhar, né? Precisa ser avaliado, né? E tome muito cuidado para você não fazer do seu ministério um Frankenstein, sabe? Pegou uma peça de lá, pegou uma peça daqui, porque deu certo lá em tal lugar, e vai encaixando, e a gente vê um Frankenstein aí, que não anda, fica parado, tem suas dificuldades de mobilizar, né, de se locomover, né? Então, acho que vale a pena a gente fazer essa ressalva. E eu acredito que antes de falar do como, né, pensem muito bem no porquê. Tá? Isso é uma das coisas que aqui na Red nós batemos muito na tecla. Cara, não dá para fazer algo, né, se a gente não tiver, né, uma motivação para isso, se não tiver um ponto que alinhe todas as coisas, tá? Então aqui na Rede nós temos uma missão como igreja, né? E qual que é a nossa missão? Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Esse é o nosso porquê. Esse é o nosso porquê, né? E aí então dentro desse porquê nós desenvolvemos a forma, nós desenvolvemos o como, tá ok? Então hoje nosso ministério de jovens, qual que é a nossa missão? Levar jovens a um relacionamento crescente com Jesus. E é uma das coisas que eu falo muito. Eu olho para a missão da igreja e vejo, a ideia é levar jovens, não forçar jovens a um relacionamento crescente com Jesus. Né? Eu levo quem quer. Eu estou aqui para quem está disponível. Eu estou aqui para os perdidos. Eu estou aqui para pregar o evangelho. E o evangelho transformar a vida das pessoas. Então, nós estamos aqui para isso, tá? Mas uma das coisas que acredito que possa ser um norteador para você, que possa te ajudar, é você ter uma visão, sabe? Ter uma visão do seu ministério. Aonde você quer alcançar, sabe? Quem você quer alcançar? Qual é o seu público-alvo? Qual é a faixa etária que você quer trabalhar? Vou dividir as faixas etárias porque podem ajudar, né, na forma como a gente vai conduzir, né, uma filosofia de ministério, sabe? Então, isso é muito importante. A gente olhar para uma visão, fechar os olhos, o que eu imagino para o Ministério de Jovens, o que eu imagino para o Ministério de Pré-Adolescentes, como eu compartilhei com vocês. A minha visão é que nós tenhamos um ministério que alcança, transforma e direciona jovens universitários, né, através do poder do evangelho no Brasil. Essa é a nossa visão. Quando eu fecho os meus olhos, é isso. Eu quero que nosso ministério alcance, transforme e direcione jovens universitários.
Então, eu coloquei um foco, eu coloquei um público, eu coloquei através do quê, né, que é através do poder do evangelho, e coloquei até uma questão de localidade. Então, esse é o nosso alvo hoje. Se você perguntar, Arthur, com quantos jovens você tem hoje? A gente tem cerca de 180 jovens em pequenos grupos, né? A gente tem aí, né, por volta de, né, num culto de jovens, né, num dia bom, porque às vezes temos dias maus, e a maioria deles são maus, né, no sentido de número, mas um dia bom a gente chega a ter 200 jovens numa programação. Então, são números aí que a gente tem, né? Então, aqui na Uma coisa rede... que é legal, uma coisa que é relevante para quem está ouvindo a gente, né? Às vezes não tem uma noção aí do que está falando, do ambiente, né? Da contextualização do ambiente, né? O Arthur está falando de uma cidade, de uma igreja que está numa cidade que é em Indaiatuba. Quantos mil habitantes tem em Indaiatuba? 60, 70, 120? Não, acho É que por aí, chega, né? tá chegando uns 200. Isso, vai falando que eu dou um Google aqui. É um Google aí. Mas então, assim, é uma igreja que tem vivido um formato, tem vivido uma ideia que tem sido muito relevante no ambiente onde ela está, né? Sim. Se a gente fosse, talvez, transportar ela proporcionalmente, se ela estivesse numa grande capital e Deus estivesse vivendo a mesma bênção, a mesma mão que ele está fazendo em Indaiatuba, provavelmente a gente estaria lidando com uma proporção de números, né, diferentes até, né? Mas manda ver. Sim, com certeza. E um detalhe que Indaiatuba está num ponto central de São Paulo, aonde é 1 hora de Campinas, 1 hora de São Paulo, sabe? E é do lado do aeroporto. Então, a gente está num lugar que é muito privilegiado, assim, né? Então, cidades aqui próximas, a gente está na verdade, a cidade de Indaiatuba é uma cidade pontual, assim, né? Então, uma das melhores cidades aqui do estado de São Paulo. E a gente, pela graça de Deus, foi colocado aqui e estamos construindo algo muito relevante aqui na cidade. 251 mil. Ó, já aumentou, cara. Até onde eu sabia era 200. Eu já vou guardar esse número. Mas uma das coisas que nós temos aqui, né, no nosso ministério é que nós dividimos a faixa etária. Hoje, eu trabalho com jovens universitários, de 18 a 24, 25 anos. Tem ministérios, né, aqui na rede já começou, quando eu cheguei, eu assumi de 18 a 35, 40 pessoas, né, jovens solteiros, sabe? Então, a gente precisou fazer esses recortes por um cuidado maior dentro do nosso contexto. Mas, olhando para o como, eu acho que isso vai ajudar muito de vocês, os nossos valores como ministério. E aí, vou falar especificamente, assim, de forma específica para o Ministério de Jovens, tá? Porque os valores como igreja, né, da Rede, é uma igreja bíblica, contemporânea e simples. Esses são os nossos valores como igreja. E aí agora eu vou falar um pouco dos valores do Ministério de Jovens. Nós temos como valores, o primeiro, né, é ser um ministério bíblico, a gente não abre mão da Bíblia, então os aconselhamentos que eu tenho aqui não é o que o Arthur acha, não é o que o Arthur pensa, né, não, é o que a Bíblia diz. Teve aconselhamentos que eu já lhe dei aqui na Rede, que a menina saiu muito brava comigo da sala, né, do momento de aconselhamento. Saiu muito brava comigo. Eu virei para ela e falei assim: ó, deixa eu dizer algo para você. Você não tem que ficar brava comigo. Se tem alguém que fica bravo, você fica brava com Deus, porque a palavra de Deus está dizendo, né? A gente estava tratando um assunto de julgo desigual. Então eu falei assim: não tem um problema comigo, tem um problema com a palavra de Deus. Então, se você está tendo um problema com a palavra de Deus, é com Deus que tem que se resolver, sabe? Então, a gente procura ser um ministério bíblico, a gente procura gastar horas, né, estudando, a gente procura dar o nosso melhor, né, no conhecimento bíblico. Mas nós também somos um ministério contemporâneo, tá? Então, nós temos a tendência aqui, né, e acredito que vale a pena, como igreja, a gente ter essa percepção de olhar para a nossa realidade, olhar para o que está acontecendo e, como igreja relevante no nosso contexto, a gente propagar respostas que a Bíblia tem, que a Bíblia se propõe a falar, a dizer, que conduzam o povo à vontade de Deus.
sabe? Então, a gente está vendo várias séries, várias filmes por aí sendo lançados, e, vamos ensinar o povo a olhar por essa ótica, né, olhar essa situação, ter uma ação de olhar para a Bíblia, para aquilo que Deus está dizendo, e aí, então, dar a instrução para eles terem uma reação. E ensinar eles a amadurecer, porque esse é o nosso papel, levar pessoas, né, imaturas a serem maduras em Cristo Jesus. Então, acredito que nós, como igreja, né, a gente precisa, né, estar atento a essa questão, né, contemporânea, né, a esse momento. E ser contemporâneo, gente, não tem nada a ver com, aí vai, né, a parede preta, aquilo, né, as pirotecnias da vida. Pode até ser um meio, né, pode até ser um meio, mas não se resume a somente isso, tá? Então não se resume somente isso, né? E outra coisa que, né, nós temos aqui, né, como valor, é ser um ministério acolhedor, porque eu tenho percebido que a nossa geração hoje, ela é vazia de relacionamento. Tem um número gigantesco na rede social, mas quando vai para a vida real, ela é solitária, sabe? Ela é sozinha. Ela tem poucos laços afetivos, ela tem poucas amizades de verdade, né? Então a gente procura ser um ministério extremamente acolhedor. Uma das coisas que nós temos como regra na nossa igreja, no Ministério de Jovens, eu chego pro pessoal da recepção e falo assim, ó, a regra é, ninguém pode ficar sozinho. Ninguém pode ficar sozinho. Se eu ver alguém sozinho, mano, eu vou puxar a orelha, né? Eu brinco ali com o pessoal, vou puxar a orelha, porque, cara, essa é uma regra que a gente precisa, né, aplicar, gerar cultura na galera. A gente precisa ensinar o pessoal, gerar cultura. E aí, então, né, a cultura, ela vai, né, se desenvolvendo, ela vai alcançando outros, e aí, então, a gente tem um ministério mais acolhedor. Pra você ter uma ideia, Ti, essa é uma história até triste, cara. Eu ouvi num contexto de igreja que uma jovem muito bonita foi na igreja, e aí ela foi e não foi recebida por ninguém. Não foi recebida por ninguém. E aí, então, os meninos olharam para ela e começaram a olhar, falando que ela era bonita, que era isso, que era aquilo. Os urubu, né? Que sempre tem na igreja. Olhou, chegou carne nova. Aqui a gente fala os queijão. Os queijão aí. Chegou carne nova, os caras tá aqui, né? Não tem nada. E aí as meninas olharam para ela e o que fizeram? Inveja. Excluíram. Excluíram. Deixaram a menina sozinha lá. E, cara, infelizmente, a gente ficou sabendo que tempo depois, essa menina, né, não está mais entre nós, sabe? Cara, aí eu fico pensando, poxa, a igreja, que é um lugar de acolhimento para pecador, de um lugar para pessoas perdidas, para pessoas pecadoras ruins, miseráveis, desprovidas de graça, mano, esse é o lugar dela, a gente precisa acolher bem, a gente precisa receber bem, sabe? Então, isso é algo que a gente precisa no Ministério de Jovem, dizer, cara, abraçar quem tá chegando, abraçar o novo na fé, abraçar o visitante. Então, essa é uma questão de valor, né, que a gente tem aqui no Ministério. Então, Ministério Bíblico Contemporâneo e Acolhedor. E a respeito de estratégia, olhando para a estratégia, uma das máximas, né, que nós temos olhado muito para o nosso contexto hoje é que você, por exemplo, quando vai escolher um restaurante para ir, o que você pensa? Um lugar para você estacionar, um lugar onde eu possa deixar minhas crianças brincando, para você ter uma privacidade, para você conversar com sua esposa, um lugar que você vai ser bem atendido, né, um lugar que você vai ser bem atendido, e um lugar que te ofereça um prato que você goste, um prato bom, né? E aí, mano, olhando para essas coisas, você nem, basicamente, lógico, vai olhar para o preço, mas você fala assim, cara, eu vou pagar o preço disso. Por quê? Todo o combo é muito bom. Na verdade, você teve uma experiência irresistível. Sim. Uma experiência que te levou de novo àquele lugar, né? E a rede hoje, ela foi construída pensando nisso. O Ministério de Jovens é construído pensando nisso. Em criar ambientes irresistíveis. Criar ambientes irresistíveis. Então a gente pensa em tudo, cara. A gente pensa em tudo. Como o não cristão se sentiria bem aqui? Porque o nosso alvo é quem? O não cristão. Então, como Ministério de Jovens, a gente pensa na questão estratégica. Primeiro,
né, no tema. Tema. Qual o tema que a gente vai conversar hoje? O que a gente vai falar hoje? Por exemplo, cara, falar sobre, né, ansiedade, depressão agora no Setembro Amarelo, bomba, velho. Falar sobre questões, né, emocionais, mano, tem bombado. Falar sobre sexo, mano, a galera explode. Falar sobre namoro, todo mundo vem doido para tentar encontrar alguém, sabe? São temas que, cara, você sabe que vai chamar a atenção da galera. Por exemplo, recentemente eu fiz uma pregação que eu falei sobre os benefícios da solteirice. Cara, bombou de solteiro. Bombou de solteiro. Né? E aí eu falei sobre, cara, nesse período da solteirice, mano, aprenda a confiar em Deus. Aprenda entenda que é um momento para você crescer espiritualmente, crescer em caráter, crescer profissionalmente, porque, mano, para namorar, você precisa bancar. E aí, no seminário a gente falava que namoro era uma matéria de 8 créditos. Pesada, né? Tava lá, não, quantos créditos você tá com esse semestre? Não, esse semestre eu tô com 5 matérias, não, eu tô com 12 créditos. Não, mas eu ainda tô namorando, então tenho mais 8 créditos no semestre. E aí eu falei pra galera, cara, que, mano, na solteirice, mano, curta. Mas vai curtir pra glória de Deus. Vai curtir pra glória de Deus, vai curtir com seus amigos, vai passear, vai sair, vai viver, cara. Sabe? E na hora certa, Deus vai te moldando o seu caráter, vai te preparando para você ser a pessoa certa para alguém e tudo mais, e você encontrando contentamento em Cristo, aquela coisa toda. Então, a gente precisa, né, pensar em temas que chamem a atenção da galera. Tem alguns que eu vejo por aí, né, que fazem temas curiosos, mano. Que a galera fica toda curiosa. Esses dias o Dani Simões, aqui na Memorial, ele fez uma série chamada Cativeiros Modernos. Eu achei sensacional a ideia, sabe? Achei sensacional. Eu até brinquei com ele, falei assim, mano, posso copiar? Sabe? Né? Mas sensacional a ideia, o tema. Outra coisa que a gente pensa em ambiente irresistível é o próprio ambiente. Cara, vamos pensar num ambiente legal, vamos pensar numa iluminação legal, vamos pensar um pouco na mudança de louvor, como que a gente pode fazer um louvor, como que a gente pode pensar o cronograma da programação, sabe? Como que a gente pode fazer um ambiente, uma antessala, um momento pós ali, o after, o que a gente pode fazer? Um food truck, não, ou vamos produzir um lanche, vamos chamar as tias da cozinha lá que gostam de cozinhar para fazer um jantar, sei lá, cara, pensar em coisas, ou vamos investir num videogame, no pembolim, cara, vamos pensar no antes e depois, vamos enfeitar esse lugar, vamos colocar uma luz ali, vamos colocar uma bandeira aqui, sabe, fazer um investimento no ambiente, para que você faça um ambiente aconchegante, para que todo mundo chegue, cara, que legal isso aqui. Né, a gente tem uma programação chamada Pulse House, aqui na rede, e ela acontece de forma quinzenal, né, e sexta-feira, 11 horas da noite, cara. Pô, caramba, Arthur, que horáriozinho, né, mano? E cada 15 dias, hein? A cada 15 dias, sexta-feira, 11 horas da noite. Porque eu quero pegar a galera saindo da faculdade. E aí a ideia, a gente faz aqui na Casa da Rede, né? A Casa da Rede é um ambiente incrível, onde a gente tem campo de futebol, tem quadra de vôlei, churrasqueira. É um ambiente pensado para a nova geração e também para o escritório da igreja. E aí o cara tá na faculdade e vira assim, pô, mano, pra onde você vai hoje? Geralmente o cara responde, vou pra um bar, vou pra isso. Aí o cara vira, vamos no Pulse House? Né? Aí os caras falam assim, não, onde que é isso? O que é isso, sabe? Daí fala assim, não, mano, é um lugar onde tem mó galera, e isso tem mesa de sinuca, tem pimbolim, tem videogame, tem comida, porque a gente tem a cantina aqui, né? Tem comida, né? Tem música, pô, tem tudo que um jovem, numa sexta-feira, gostaria de estar, né? Um lugar onde gostaria de estar. E aí tem uns que apelam, né? Tem uns meninos solteiros lá. Tem umas meninas solteiras lá, né? Então aí chama mais atenção. Só que quando o cara chega aqui, é evangelho nele, mano. É evangelho nele. A gente tem momentos de louvor, a gente tem momentos de devocional, né? E hoje, essa é a nossa programação mais forte, por incrível que pareça, tio. É a programação que a gente mais recebe visitante. E a gente cria um ambiente, cara, a gente ilumina, a gente enche a sala de sofá, sabe? A gente coloca iluminação diferente, sabe? Então a gente cria um ambiente.
Outra coisa, dentro de ambiente, eu compartilhei aqui, compartilhei com vocês, né, a gente estava conversando um pouco, eu coloquei uma pessoa responsável por cuidar e analisar a experiência do jovem na nossa programação. Coisa de louco, né? Como assim? Sim. Olhando pra Disney, né? A Disney tem várias pessoas infiltradas, mano, olhando pra experiência das pessoas no parque, sabe? Então, a gente falou assim, cara, a gente precisa analisar a experiência da pessoa aqui, né? A chegada dela, o permanecer dela, a saída dela. Então, hoje, a gente pensa na experiência do jovem. Ele vai chegar na programação, às vezes chega com fome, com sede, a gente já preparou uma mesinha ali, com água saborizada, com a bala, que às vezes os meninos, né, vêm correndo, tá com aquele, né, o bafão lá, aquela toda, assim, não, deixa a gente ajudar os caras, né, deixa eu ajudar os caras ali com a bala e tal. E aí, então o cara chega, né, se é a primeira vez dele, ele recebe um cartão VIP que conta um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso ministério, né, as programações que tem, as nossas redes sociais, sabe? E aí, então, o que acontece? O cara recebe o cartão VIP, e então todo mundo sabe que é a primeira vez dele. Meio que uma estratégia. Todo mundo sabe que é a primeira vez dele. E aí, sabendo que é a primeira vez dele, todo mundo chega junto. E aí, mano, sua primeira vez aqui, como é que tá? E tal, qual é o seu nome? Então, meio que já deu um primeiro passo de acolhimento. E aí, então, a gente leva esse cara para sentar no melhor lugar. Por exemplo, hoje no Pulse House, mano, o sofá é de quem tá chegando pela primeira vez. Todo o resto que é da galera vai sentar no chão. Senta no chão, galera, aqui, ó. O sofá é para quem tá chegando de primeira vez. Sabe? Então a gente quer dar a melhor experiência pra pessoa. Às vezes o cara tá chegando cansado, mano, tem lá um café já pro cara tomar. Aí tem toda a experiência do culto. Acaba o culto, mano, a gente já leva o cara pra uma sala VIP. E aí lá na sala VIP tem os nossos voluntários, com um cafezinho, com chocolate, sabe? Com um brindezinho, né? A gente tá desenvolvendo alguns novos brindes para entregar pro visitante. Por quê? É o senso de pertencimento. É aquela coisa de, cara, eu fui bem recebido. Até quem tá chegando pela primeira vez, tem vaga especial para estacionar, A gente prepara até a vaga especial. Porque, mano, é esse lance da experiência do irresistível, sabe? Então, aí depois, a gente já liga os videogames, a gente já começa a jogar vôlei, isso aqui. Cara, a gente não dá tempo do cara pensar. Já coloca a música, já não dá tempo do cara pensar. Porque, mano, é promover essa experiência. E hoje eu tenho um número de gente, assim, voltando nas programações e permanecendo e ficando. Mas aqui, ó, cara, evangelho, mano. Isso é só uma isca. Ambiente e experiência é só uma isca. Pra gente, cara, vir aqui, ó, com o evangelho. É o lance da forma, né? Lembra? Como que a gente vai apresentar? Cara, vamos apresentar através de um ambiente criativo. Através de uma recepção calorosa. Através de um acolhimento legal. E aí, então, pum, vamos com a bandeja, com o principal, com o prato principal. Então, a bandeja chega pro cara, aí na hora que a gente abre a tampa, tá lá o evangelho. Sabe? É isso que a gente quer apresentar. Então, a gente às vezes... que a gente faz. Né? A gente vê muitas pessoas na igreja sempre muito cansadas, né? Sempre com aquela cara de... O que eu tô fazendo aqui, né? Às vezes, pessoas antigas na igreja, gente que nasceu na igreja, gente que tá lá há muito tempo e vive aquela realidade da igreja morta, né? De não estar afim, né? Aí chega a segunda, terça, quarta, quinta-feira, no trabalho dela, ela tá vendendo, batendo meta e divulgando o produto e tal. E eu acho, se eu não me engano, acho que foi o Thiago mesmo que falou, numa pregação que eu ouvi dele, daquela ideia, né, do tipo, quando você vai num restaurante muito bom, a primeira coisa que você faz quando você encontra com o seu amigo é, mano, tu precisa ir naquele restaurante, velho. Exato. Você tem que ir naquele restaurante, velho. Aquele restaurante, velho, é muito bom, velho. Quantas vezes a gente faz isso com a nossa igreja, né? Exato. Tipo, a igreja é um lugar top que você vai chegar durante a semana e falar assim, cara, você precisa ir na igreja, velho. Você precisa ir lá na igreja. Que o que tem lá é top. A gente vende muito mais o nosso produto durante a semana, né? A minha esposa tem uma empresa que vende um produto, né? E a gente vê como a gente vende muitas vezes o produto e tá toda hora vendendo o produto e a gente tá esquecendo, assim, que eu não seja julgado nem massacrado por essa frase agora em rede nacional,
mas a gente não vende Jesus, não vende a igreja, não vende o evangelho com a mesma audácia, com a mesma vontade, com a mesma determinação que a gente vende o nosso produto durante a semana. Ah, mas é que o produto paga minhas contas. Vai ver que vai pagar a tua entrada lá no céu, você vai ver que é que vai pagar. Pô, lá. Vai ter barrado lá, ó, na hora que você for entrar na catraca do selfie, né? Jesus vai falar, não bateu a meta, irmão. Não bateu a meta. É real. Nossa, é muito verdade, cara. Isso aí. E aquilo que o Paulo nos diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispõe a ir, sabe? Então, poxa, é nossa responsabilidade, cara, né? Pregar o evangelho, viver pelo evangelho. Então, eu acho que isso são pontos relevantes. Eu acho que o último que a gente pensa aqui na rede, né? Faz a questão de ambientes irresistíveis, tema, o lance da experiência, do acolhimento, mas algo que é muito importante, cara, é a linguagem. Tá? A linguagem, a forma como a gente fala. Isso é uma coisa que o Matis pega muito no nosso pé, sabe? Pega muito no nosso pé. De falar de forma simples, de forma acessível, para que aquele que é intelectual entenda, mas para aquele que também que não tem tanta, né, tem uma certa dificuldade de compreender, também entenda, sabe? Então, a gente precisa ser simples na propagação do evangelho, porque se a gente for ver, o evangelho é a mensagem mais simples de todas, e a mensagem mais poderosa de transformação, sabe? Então, eu acho que esses são alguns pontos, assim, de estratégia que a gente tem usado aqui, que espero agregar aí naquilo que as pessoas têm esse desafio de Ministério de Jovens. Arthur, que papo incrível. Valeu mesmo. Obrigado por todo esse amor, essa paixão que é clara e nítida por Jesus, que você tem, pela palavra dele, mas muito legal ver como que isso é transformado em ações práticas em relação ao seu ministério com jovens, né? Então, certamente, quem ouviu a gente, quem assistiu a gente, né? Quem vai ainda, né? Pô, eu amo podcast porque é uma plataforma de conteúdo atemporal, né? Ela tá perpétua. Ela vai comunicando, ela é feita para comunicar de uma maneira atemporal. Então, não sei em que momento da história você vai ouvir esse episódio que a gente está conversando aqui hoje. Estamos numa semana de um evento aqui, o Praxis, Imersão Praxis, mas certamente em qualquer contexto vai ser benção pra galera. Para você que tá com a gente, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre ministério com as meninas, né? Quem que cuida, quem que pastoreia as meninas, né? A gente ouviu aqui um pastorzão fera, o Arthur. Mas quem que tá cuidando das meninas lá no ministério do Arthur? Não vai ser o Arthur que vai responder, vai ser a Cláudia amanhã. Vou deixar essa bola para ela. A gente vai falar um pouquinho sobre ministério com as meninas, né? As jovens. E por último, no último dia, a gente vai falar com o Pedro Vercelino. Sim, é meu irmão, mesmo sobrenome. A gente vai conversar um pouquinho sobre a mensagem que está sendo pregada, né? A gente vai falar muito disso que o Arthur comentou agora no final, da linguagem, né? O que a gente tem pregado, como é que a gente tem alcançado essa geração, esse sentimento de pertencimento é muito importante na hora da pregação. Vai falar um pouquinho disso, sobre teologia, né? Para jovens. Você é nosso convidado. Arthur, valeu, cara. Obrigado. Tamo junto, Ti. Um abraço. Deus abençoe aí a rede e o ministério de vocês. Amém. Tamo junto, cara.